Paz do Senhor, meus irmãos, aqui seu amigo Elia Uller. O vídeo de hoje é sobre 1 Pedro 3,19 e a expressão bíblica diz: e em espírito pregou aos espíritos em prisão, ou ressuscitado pelo Espírito, como diz a versão corrigida, daí já usa a letra maiúscula, né? Que ele foi ressuscitado pelo Espírito Santo, condiz com Romanos 8,11. Mas a grande questão levantada nesse texto seria começar pelo versículo 18, que a pergunta seria quando que Jesus pregou. E o versículo 20 fala desses espíritos, e aí a questão é se são espíritos de homens que estão no Hades ou espíritos de anjos. E o versículo subsequente, que é o versículo 20, levanta a questão sobre que pessoas são essas. Seriam apenas os pré-diluvianos? Então, a primeira pergunta seria quando? Então, o contexto do versículo 18, inicialmente, que é o contexto inicial que está dentro do texto, dá-nos a entender que foi após a sua ressurreição. Isso dá a entender, não estou afirmando, certo? E os espíritos, que aparecem com letra minúscula, que pode ser espírito de anjo quanto de homens, se a gente olhar o contexto no versículo 20, dá-nos uma impressão que é homens, certo? Porque está falando dos pré-diluvianos. Isso é o que está sendo dito no versículo 20. Né? E a outra questão levantada é: que pregação é essa que ele prega no mundo dos mortos? Será que ele pregou salvação? Ou será que ele apenas declarou-se Senhor também dos mortos? Essas são questões que a gente trabalha com probabilidades. Então aqui eu vou fazer o meu resumo a respeito do que eu penso sobre o texto. Eu penso que Jesus, após a sua ressurreição, conforme o versículo 18, ele vai ao Hades e prega declarando ser ele o Senhor dos mortos também. Isso é um pensamento meu, porque é difícil você acreditar ou afirmar que há salvação para quem já morreu. É complicado porque Hebreus 9:27 diz que ao homem está destinado a morrer uma vez, depois disso vem o juízo. Aí fica mais difícil. Quando a gente lê Lucas 16, sobre a narrativa, a parábola do rico e o mendigo, o rico não teve oportunidade para voltar e ser redimido. Então, a Bíblia dá poucas chances para uma salvação pós-morte. E eu não acredito que sejam aos anjos que tenham sido pregados por Jesus, porque os anjos eles participaram da própria vinda do Cristo aqui, ele já tinha o entendimento, o mundo espiritual já conhecia Jesus. O mundo real e o mundo dos mortos ainda não. Então eu creio que Jesus ele vai ao mundo dos mortos, ao Hades, ao inferno, como você quiser. Sei que isso é polêmico, depois você comenta aqui embaixo. E ele mostra ser quem ele é, e se declara ser ele o Filho de Deus, o autor da salvação, e assim por diante. Isso é um pensamento que eu tiro a respeito do texto. Não é definitivo, claro que não. Há muitos que pensam diferente a respeito, mas a primeira mão é o que a gente depreende da própria narrativa que Pedro usou, tá bom? Eu evito conjecturar com 4 e 6 do mesmo livro, porque senão o vídeo fica um pouco longo e há uma variante no outro texto também que não dá pra gente comentar aqui. Tá bom? Só para responder essa pergunta aí. Um abraço, fiquem todos com Deus.